Sente-se, feche os olhos e imagine-se na Europa do final do século XIX. Onde estás? Na Inglaterra, dona dos mares e pioneira da Revolução Industrial? Ou talvez na França, maior e mais visível demonstração da Belle Époque, o momento entre guerras no qual reinava o alívio e a prosperidade da cultura cosmopolita. Na dúvida, vamos caminhar no tempo. Eia, e hurrá por mim, tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia, galgar com tudo por cima de tudo, hop lá, não ser eu toda a gente, toda parte. O início do século XX foi certamente conturbado. Além de ter a política sobre uma tênue corda bamba, a qual romperia em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, tudo mudava de maneira muito desnuda e rápida, como a luz. Mas não é este o século das luzes, mas sim, é este um século iluminado. Para muitos, foi a era da eletricidade. Invenções como avião, radar, aparelho de raio-x, fibra óptica e até mesmo a popular linha de produção de Henry Ford emergiam e derrubavam os conceitos pretéritos. Sem mencionar o desenvolvimento da penicilina por Alexander Fleming, a teoria da relatividade de Albert Einstein, a psicanálise de Sigmund Freud, entre outras descobertas que fizeram cair por terra as irrefutáveis verdades centenárias. A sociedade encontrava-se sem garantias ou certezas. O futuro não previsto agora era presente. É em tal caldeirão fervente que nascem os movimentos vanguardistas. Porém, para uma compreensão mais íntegra, precisa-se incorporar determinados vocábulos. Vanguarda. O que é isto? Onde vive? O que come? Hoje, no blog Retopper. Bom dia. Sinteticamente, vanguarda é um termo de origem militar, que indica uma posição avançada de ataque e simboliza estar à frente, ou até mesmo lançar moda. Para o contexto artístico, engloba produções de teor inovador e de tendências únicas. Obrigado, é com vocês. Pois é, as vanguardas europeias estavam ousadamente quebrando os paradigmas até então existentes. Uma das primeiras imagens radicais manifestações vanguardistas do século XX foi o futurismo. Ele fincou raízes em diversos âmbitos da arte, como arquitetura, artes plásticas, teatro, cinema, música e literatura. Ao longo do tempo, para lançarem-se a público através de propostas formais, quase todas as vertentes vanguardistas apresentaram manifestos. E em 20 de fevereiro de 1909, como marca inicial do futurismo, foi veiculado no jornal francês Le Figaro, sob o slogan "Liberdade para as palavras", o Manifesto Futurista, elaborado essencialmente pelo líder e poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Este escrito, sendo imagem e semelhança do movimento, valorizava a modernização e a execuibilidade do viver, rejeitava o moralismo e os tradicionalismos da arte enquanto sociedade, pensava na guerra como uma maneira de higienizar o mundo e buscava superar a necessidade da representação perfeita e figurativa da arte. Consequentemente, o ideal de beleza alterava-se bruscamente, segundo confirma o trecho do Manifesto Futurista. Um automóvel que ruge e parece correr acima da metralha é mais belo do que a vitória da Samotrácia. Diante disso, tem-se que a beleza somente é reconhecida na metamorfose pelo qual passa o século XX, negando-se, pois, as construções remotas. Essa ideia é solidificada quando se trata da vitória de Samotracia, uma das mais famosas e misteriosas culturas da antiguidade, e que, representando Nike, a deusa da vitória, é atribuída ao período helenístico. Deste modo é também ligado ao classicismo e neoclassicismo, os quais são movimentos de retomada da cultura greco-romana, ação esta abominada pelos futuristas. Perante o exposto, selvageria e força bruta eram considerados fortes aliadas para destruir o que se revela antigo, impossibilitando seu resgate, mesmo se fosse preciso arruinar museus, bibliotecas, professores, arqueólogos e a lista continua. O diálogo entre o progresso técnico-científico e o rebuliço cultural próprio da Belle Époque
face principal conjuntura de produção. Já em relação aos veículos de circulação, os jornais e a propaganda são os protagonistas. Inclusive, com a finalidade de intensificar a colisão de ideias, eram preferíveis os meios mais conservadores. Ademais, é interessante mencionar que Marinetti, apesar de socialmente poeta, ao agregar o dinamismo das palavras com sua disposição e tipografia, foi também um inocente precursor do que se conhece por design gráfico. Dessart, o público era constantemente bombardeado pelas mais intensas e iconoclastas ideias, extremamente criticadas no início. O choque era indubitável e fez do futurismo algo estritamente pejorativo na época. Bom dia. Retorno aqui a pedido dos telespectadores para informar que não houve pleno entendimento da expressão intensas e ninguém entendeu. Obrigado. É com vocês. Isso foi um pouco repentino. Entretanto, sinaliza para o quadro Para 6, no qual explana-se os 6 substanciais traços de definido padrão artístico, que no caso é o futurismo. Todos com cinto bem apertado? Vamos lá. Em primeiro lugar, a dúvida latente, iconoclastia, significando literalmente quebrador de imagens ou ícones. Esse termo reflete a obliteração total da tradição e das convenções do passado. Por seu amplo sentido, acaba sendo generalizado e englobado também aos vocabulários antitradicionalismo e antiacademicismo. Segundamente, em razão da glorificação da máquina, encontra-se grande apreciação de cenários tecnológicos, industriais e urbanos, exaltando-se a dinâmica e velocidade cotidianas. Enaltece-se também a violência como modo de aniquilar a possibilidade do retorno ao passado. Além do mais, visa-se despertar o interlocutor e retirá-lo da passividade e da inércia. Neste último ponto foi um projeto subtópico, uma vez que ele trabalha com a literatura com possui específicas atribuições como a preferência por verbos no infinitivo a fim de estimular o leitor a reagir, frases segmentadas ou deslocadas com o intuito de refletir velocidade, versos livres e linguagem despreocupada, geralmente alusivas ao mundo das máquinas, adjetivos, advérbios e pontuações abolidas ou ao acaso, e uso de onomatopeias. Analisa-se então que o futurismo demonstra uma abordagem violenta, embebida em eufemismos. Já dizia o Manifesto Futurista, não existe obra mestra sem um caráter agressivo. Visto isso, tal expressão artística demonstra inclinações da Primeira Guerra Mundial e funcionou como porta-voz do fascismo na Itália, garantindo sua ascensão. Porém, não é somente tiro, porrada e bomba. Mesmo com seu enfraquecimento após a Primeira Grande Guerra, o seu inerente caráter funcional influenciou também as demais artes modernas, que corrompem com o padrão de mímica do real, a mimesis, bem como a Semana da Arte Moderna de 1922 ocorrida no Brasil. Assim sendo, constata-se que o futurismo não teve impacto somente na literatura italiana, com Felipe Tommaso Marinetti ou Francisco Ranguglio, mas em todo o mundo, conforme provam o poeta russo Vladimir Mayakovsky, o português Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, e o brasileiro Oswald de Andrade. Foram outros ilustres nomes, a exemplo dos pintores ou escultores Giacomo Balla, Umberto Boccioli e Carlo Carrara, do arquiteto Antônio Santelia e do músico Francesco Balilla Pratella. No que tange ao Brasil, a tendência chegou com a tradição do Manifesto Futurista em 30 de dezembro de 1909. Entretanto, popularizou-se entre os jovens aspirantes cerca de 3 anos após o surgimento na Europa, substancialmente através de Oswaldo de Andrade, que fazia constantes viagens ao continente. Embora tenham sido chamados futuristas aqueles que desejavam afastar-se da tradição, o futurismo agiu muito mais como faísca para aceder ao modernismo brasileiro. Fora isso, os artistas brasileiros buscavam distanciamento em relação às faces mais violentas e fanáticas do movimento, almejando em primazia a criação de identidade própria. Quando eles me disseram que você partiu para onde ele não volta, a primeira coisa que me arrependi foi não ter te abraçado mais vezes. Muitas mais, muitas outras vezes mais. Morte te pegou e me deixou tão sozinho, tão morto estou curioso. Quando alguém está perdido do círculo de poder que nos liga à vida, esse círculo onde apenas 4 se encaixam, esse círculo, somos atacados por reprovações vãs.
Alegrias do teatro que é um covil para irmãos, e uma pena que não se encaixa dentro de um, e uma pena que nos afoga. É curioso, quando sua vida torna-se antes e depois, a olhar para fora da mesma, dentro de você partes dois, e um. Peles dormindo sobre seu peito, e em seu peito como roupa de cama e para sempre. Não há mais apostas em vida, querida vida, que é tristeza não poder envelhecer com você. Este foi o poema Abraçar-te, de Filippo Tommaso Marinetti. Em linhas gerais, ele transmite arrependimento e pesar, conscientes da reflexão perante a inevitabilidade da vida, como se vê em A primeira coisa que me arrependi foi não ter te abraçado mais vezes. Com isso, por meio de uma forte reminiscência, entende-se que tal circunstância foi, por sua vez, desencadeada pela morte da amada do eu lírico, o qual também pareceu morrer conotativamente, quando sua paixão o fez denotativamente. Sei que você deve estar se questionando. O futurismo, principalmente de Marinetti, não era brutal? Sim. Contudo, a vigente obra foi escolhida com o intuito de demonstrar a amplitude do movimento, bem como para incorporar a sua essência. Isto é, ao trazer algo inopinado, emergirão os 3 pilares do futurismo: ruptura com a reprodução das expressões remotas, choque com as expectativas do público e abertura a novos padrões. Portanto, apesar do certo sentimentalismo, a dinâmica e acelerada substância futurista está bastante presente no desmantelamento da sintaxe tradicional, como se nota na repetição e distribuição de palavras que trazem harmonia e velocidade ao texto, na fragmentação de frases para forçar o leitor a pensar e participar na construção de sentidos, nos versos livres, nas rimas brancas ou soltas e na linguagem com pouca ou nenhuma preocupação formal. Afinal, frequentemente se encontra uma ousada letra maiúscula. Pretendo otimizar o tempo. Estudamos apenas um dos fantásticos trabalhos futuristas. Entretanto, mostra-se prazeroso buscar outras criações, como a Canção do Automóvel do próprio Marinetti, Ode Triunfal de Álvaro de Campos, A Dona Branca Clara de Álvaro de Andrade e etc. Bem, como tudo que é bom dura pouco, Calma! Antes de irmos, Billion Warner, eu tenho uma proposta para você. Bom dia. Mas qual é a proposta? Obrigado, é com vocês. Vamos jogar o jogo das 3 pistas. Se você ganhar, disponibilizarei um mapa mental sensacional sobre o futurismo. O que me diz? Sim. Eu digo sim. Senhoras e senhores, bem-vindos ao ato final da nossa apresentação, o quadro Decifra-me ou Explodo em Ti. Não há muitas regras, desvendou, ganhou ponto. Caso não, algo explodirá. Porém, antes gostaria de chamar a conceituada Batman Renata. Sinta-se à vontade, querida. Bem, andemos. Começando pelo feio, a primeira informação vai para... Billion! Brincadeira, ele é só não convencional, como uma bela aventura futurista. Enfim, valendo 10 pontos, início. Fim? Batman, tenho certeza de que você mata essa a pau, ou a granadas, tanques, como você preferir. A segunda informação é publicação. Manifesto futurista, querida. Parabéns! E Billion, feche os olhos. Vixe, essa é difícil. Batman, vamos começar por você agora. O indício é avanços. Avanços pode estar relacionado com a vanguarda e, portanto, eu estar à frente. Minha resposta é vanguarda. Boa lógica, mas não. Opa! Continuando. Belle Époque é a sua dica. Avanço na Belle Époque, deixe-me ver, classicismo? Isso é tudo que o futurismo não gosta. Está errado. Última chance. Instabilidade política. Contexto? Exatamente. Como você é boa, hein? Billion, você já sabe.
Dança, gatinho, dança! Meu adorável público, esta é a derradeira palavra. Então, muita atenção. Por que eu sei ela que acertou? Porque eu quero. Seu vocábulo de ajuda é quebrador. Tabu, sabe? Quebrar tabu e essas coisas. Sinto falta de quando você era apenas repórter. Não, calma. Eu acho que eu sei. O jogo não para. A pista seguinte é antitradicionalismo. Essa você vai acertar até mesmo sem pensar, não é? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas sim, minha resposta é futurismo. Foi um pouco muito amplo. Eu sei. É iconoclastia! Como foi a viagem? Não sei nem por onde começar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que tenham se divertido e aprendido, pois esses dois caráteres são interligados. Lembro-vos ainda que existem o microfone e o chat, para caso haja alguma dúvida. E, não se preocupem, a ideia do mapa mental não era mentira. Tirem print ou aguardem a imagem do grupo. Com caloroso tchau, agradecemos mais uma vez. Tchau!